Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui, eu, professor Anderson, na BR 153, onde tudo começou o nosso podcast. E queria que ele então se apresentasse. Oi gente, tranquilos, espero que tudo bem com vocês. Como o professor Henrique falou, estamos nós mais uma vez atravessando o interior do Brasil, né? Atravessando o Tocantins, de Araguaína para Gurupi, voltando do módulo de especialização e de aperfeiçoamento de Araguaína. E, como eu já disse, aqui quando começou todo o nosso podcast, viemos trazer mais algumas curiosidades para vocês. E como a gente já havia dito, as nossas discussões seriam prioridade, né, dos casos clínicos e dos acontecidos nos cursos. É lógico, quando tiver mais interação com vocês, se houver algum questionamento, ou alguma pergunta, ou alguma sugestão de assunto, a gente pode também conversar sobre isso. E nesse módulo aqui em Araguaína, hoje dia 11 de fevereiro de 2023, a aula teórica, o professor Anderson falou um pouquinho sobre medicação intra e extracanal. E aí, como sempre, toda vez que se fala de medicação intracanal, surge a polêmica do hidróxido de cálcio. É verdade. E aí, resolvemos conversar um pouquinho então sobre isso. Não é, professor? Exato. Vamos colocar então para... Bom, deixa eu fazer uma pequena explanação, professor Henrique, com a sua licença. Sim. Para a gente começar a conversar, né, sobre isso. Eu sou formado em Uberaba, Minas Gerais. O professor Henrique é formado em Vitória, Espírito Santo, né? E eu não sei, professor Henrique, não sei você, mas quando eu formei, eu lembro muito bem de um professor de endodontia. Gostava muito, a gente chamava ele de Dinho, nem sei o nome dele, para falar a verdade, era o Dinho. E ele falou uma coisa que eu acho interessante até hoje. Se alguém fala para você que usa hidróxido de cálcio, aquele cara é bom. Infelizmente, né, eu tenho 30 e tantos anos de formado, ou seja, isso tem mais tempo até do que os 30 e tantos anos, né, que a gente está falando. Vamos colocar aí uns 35 anos para arredondar por baixo, Henrique. Mas até a gente falando sobre saúde, sobre ciência, a saúde é uma ciência, a odontologia é uma ciência da saúde, e toda ciência da saúde é uma ciência de verdades temporárias. E é importante, é interessante e é bom que a gente consiga ver que as coisas estão mudando. Por exemplo, o que hoje é uma realidade, daqui a 5, 10, 15 anos, não será. E é bom que não seja. Isso denota que existe uma evolução no pensamento científico e no desenvolvimento científico. Estão surgindo coisas melhores e, obviamente, quando surgem coisas melhores, nós temos que procurar trabalhar com elas e não continuarmos presos a situações antigas por uma questão de vaidade, por uma questão de clubismo, de fanatismo até, que a gente vê em algumas coisas na saúde. Esse é o primeiro ponto, professor. O que o senhor acha que eu conversei, professor? Na verdade, eu penso assim também, porque quando você começa a falar muito de uma coisa, fica parece que o povo fica meio com preguiça de estudar aí. Acomodou. Eu acho que houve um pouco de comodismo durante muitos e muitos anos no uso em relação ao hidróxido de cálcio. E aí o povo ficou preguiçoso para fazer estudos, né? Demorou bastante. E poucos estudos foram realizados. Eu vejo, na verdade tem muitos, professor, mas eu vejo isso de uma forma assim meio, como é que eu vou falar? Meio fanática. E eu começo vou abordar algumas coisas. Vamos falar o que é hidróxido de cálcio. Vamos lá. Hidróxido de cálcio é uma base forte. Ela é feita pelo aquecimento e hidratação do carbonato de cálcio, que se transforma no hidróxido de cálcio. Tem um pH elevado, 12,8, muito próximo do pH da soda clorada, professor. E aí a gente começa a ver algumas coisas que a gente precisa falar.
Primeira coisa, gente, se vendeu, mas se fala muito disso, da biocompatibilidade do hidróxido de cálcio. Substância altamente biocompatível. Caramba, não é bem assim. Não é dessa forma. E a gente começa até falando que toda substância muito alcalina, que é o caso do hidróxido de cálcio, tem um grande potencial de dissolução de matéria orgânica. E a gente consegue ver isso, que é uma substância que a gente sabe que causa uma cauterização química em vasos sanguíneos. Inclusive, é um dos poucos usos que eu tenho no hidróxido de cálcio hoje na prática da endodontia. Quando eu tenho sangramento abundante em dentes com polpa vital, é usar o hidróxido de cálcio em contato com esses vasos do periápice que estão sangrando, levando o sangramento intracanal, para que cause uma cauterização química e pare esse sangramento. Nós temos situações assim muito fortes e as pessoas acreditam, professor Henrique, de uma forma muito fanática, que o hidróxido de cálcio é biocompatível. E aí a gente pensa, poxa, é biocompatível? E aí você vê, temos uma publicação do Jornal Canadense de Endodontia que mostra um dentista que perdeu a visão de um olho porque espirrou pasta de hidróxido de cálcio no olho desse dentista. Aí você começa a ver, é tão biocompatível assim? Até que ponto, né? Até que ponto. Outra coisa, a gente usa muito hidróxido de cálcio, a gente não. Se usou, e tem gente que usa muito hidróxido de cálcio, em proteções ou capeamentos pulpares diretos, em que há uma exposição pulpar. O que o hidróxido de cálcio faz ali? A ponte de dentida, não é isso, professor? Sim. A linda ponte de dentida. Gente, ponte de dentina é um nome que se dá à dentina terciária. A mesma dentina terciária que é produzida pela nossa polpa quando temos uma cárie. Ação de bactérias, né? Na verdade, são agressões assim diferentes. Uma é agressão bacteriana, outra é agressão química, né? E a polpa, para se proteger, produz essa dentina terciária. Ou seja, ela também é agredida pelo hidróxido de cálcio. E a gente vai vendo limitações, por exemplo, a ineficácia do hidróxido de cálcio contra Enterococcus fecalis nos túbulos dentinários. Se você pegar uma placa de Petri e jogar hidróxido de cálcio em cima, você mata Enterococcus fecalis, porque você vai queimar tudo. Ok. Agora, a mudança de pH que o hidróxido de cálcio promove no interior do canal e nos túbulos dentinários é uma mudança que, pela sua rapidez, pela sua intensidade, não é capaz de eliminar a maior parte dos Enterococcus fecalis que por acaso estejam nesses túbulos dentinários. Pela bomba de prótons presente ali, que mantém o seu interior ácido mesmo em meio alcalino, e por aí vamos. Bom, esse é um outro ponto que a gente precisa discutir. E a gente também precisa discutir, gente, as mudanças na endodontia. Professor Henrique, pasta Kahlen. Pasta Kahlen se usou muito. O senhor usou, professor? Sim. PMCC. Tinha a Kahlen pura e a Kahlen com PMCC. Associado com... Temos as duas, perfeito. Paramono. A com PMCC, o paramono clorofilol canforado, ela foi colocada para matar justamente os Enterococcus fecalis que não morrem com hidróxido de cálcio. Isso. Legal. Mas a pasta Kahlen, gente, acho que pouca gente ainda está sabendo disso, ela foi descontinuada, ela não é mais fabricada, ela não está mais no mercado. Se eu não me engano, a SS White, a fabricante, parou a fabricação da pasta Kahlen, como também removeu a seringa ML do professor Mário Leonardo no mercado. Quando a gente fala isso tudo, gente, é importante, quando nós falamos isso tudo, gente, é importante que nós entendamos que não é uma crítica a grandes nomes da endodontia que defenderam e usaram hidróxido de cálcio. É, na verdade, uma tentativa de atualização da nossa atividade endodôntica, de uma modificação por uma evolução, surgimento de novos conhecimentos
que não justificam mais um uso tão exacerbado do hidróxido de cálcio, na minha visão. Bom, há um outro fator que me incomoda muito com relação ao hidróxido de cálcio. O hidróxido de cálcio, vários trabalhos publicados já há um bom tempo mostram que há um aumento do índice de fratura coronária em dentes que sofreram o uso prolongado de hidróxido de cálcio, professor Henrique. Eu mesmo tenho vários casos em consultórios de indicação de antigamente quando fazia aplicação de hidróxido de cálcio para apsificação, né? Isso, perfeito, dentes com risogênese incompleta. Exatamente. E que futuro foi fratura. Teve fratura, principalmente quando havia movimentação ortodôntica, vários casos de indicação de ortodontista que chegou a essa situação. O professor Andreassen, já infelizmente o professor Andreassen não está mais conosco, né? O professor Andreassen, que é o grande nome da traumatologia, ele começou a avaliação desse outro ponto negativo do hidróxido de cálcio. Então, Anderson, você está dizendo que o hidróxido de cálcio enfraquece dente? Na verdade, não. Enriquece, né? Ele torna ele muito mais duro, consequentemente mais friável. É aquela história do galho seco e o galho verde. O galho seco é mais duro que o galho verde, mas o galho verde tem mais maleabilidade, então é mais resistente à fratura que o galho seco. É o que acontece com o hidróxido de cálcio em relação à dentina. Ele torna a dentina mais vítrea e, consequentemente, essa dentina fica mais passível de sofrer uma fratura. E é uma coisa, professor Henrique, que me incomoda, porque praticamente ninguém fala disso. Ninguém reproduz esse conhecimento. Eu sempre dou aulas, que eu dou algumas palestras e tenho a oportunidade de falar sobre hidróxido de cálcio. Quando eu falo isso, o pessoal arregala o olho. Opa, como assim? E existem N trabalhos na literatura que mostram isso. Ou seja, o hidróxido de cálcio, sim, ele aumenta a chance de fratura quando usado de forma prolongada. É o caso que o senhor falou. Parece que a aplicação. No trabalho, a lei, mais de 15 dias já começa a sofrer uma alteração. Já existe. Já é bem significante. Na verdade... Imagina aqueles tratamentos com apsificação que o hidróxido de cálcio. Isso, exatamente. Trocava 6 meses, às vezes 7, 1 ano trocando hidróxido de cálcio, esperando sem dúvida. A apsificação, né? Então é esse o grande fator que a gente tem que ressaltar. Na verdade, o hidróxido de cálcio tem o seu lugar? Tem o seu lugar. Tem o seu lugar na história, tem o seu lugar ainda para quem vê nele uma condição de trabalho boa. Eu, pessoalmente, uso muito pouco, cada vez menos, mas a gente respeita e entende. Mas é importante que se elimine essa ideia quase que religiosa de que hidróxido de cálcio é maravilhoso, resolve tudo. Aí a panaceia, né? É aquela coisa da deusa grega da cura, panaceia, que é a medicação que resolve qualquer coisa. E o hidróxido de cálcio meio que virou uma panaceia, sendo usado em polpa viva, polpa morta, capeamento. Me fez lembrar, professor, na cidade que eu morei lá no interior, lá em Minas Gerais, aqueles, como é que fala, aqueles homens da cobra, da praça que vendiam umas medicações que curava tudo, né? Ah, sim, mas se você for numa farmácia hoje, professor, você vê, tem o gel cura tudo, tem a pasta do fulano de tal, que cura espinheira caída, dor de dente, e aí por aí vai, tá? Mas é basicamente isso, tá? Então, quando a gente fala em hidróxido de cálcio, a gente tem que entender que o hidróxido de cálcio teve seu lugar e vou mais longe, professor. Boa parte do que levou à sessão única na endodontia de uma forma mais exagerada, ao meu ver, vem do fracasso do hidróxido de cálcio como medicação. Tá? Então, eu, sinceramente, acredito ao hidróxido de cálcio, essa ideia, essa filosofia de sessão única de qualquer forma. Então, esses são os meus
comentário sobre isso, professor Henrique? O senhor quer acrescentar alguma coisa? Não, eu sei que vocês, diante dessa polêmica, iriam perguntar, mas então, se não é hidróxido de cálcio, qual a medicação? Aguardem. Nós vamos conversar isso outro dia, outra hora, né? Um novo capítulo, para não ficar muito longo o nosso bate-papo, né? Mas fiquem atentos aí, né? Se inscrevam no nosso canal. Sim, tá? sim. Marque o sininho para novas notificações. E em breve nós falaremos sobre as medicações atualizadas, o que a gente usa no nosso curso, o que a gente usa no nosso consultório, o que tem surgido resultados. E outra coisa, cada indicação tem o seu caso. A gente não existe, a gente não usa uma medicação só para todos os casos, igual o hidróxido de cálcio é usado, né? Bio, necro e etc, com lesão, sem lesão. Não. Novamente, a gente tem todo esse cuidado em relação a cada indicação. Eu não posso usar uma medicação para dor de barriga, dor de dente, é diferente. Né? Então, professor, vamos trazer, então, quem sabe no próximo capítulo. Vamos continuar essa conversa? A gente pode continuar essa conversa. Avançar na conversa? Isso. Quais seriam as alternativas? E falar as opções, né, em cada indicação do diagnóstico diferenciado. Tá bom? Perfeito. Ok, pessoal? Mais uma vez, o nosso canal no YouTube, Endodontia do Brasil Central, e também agora o nosso podcast. Isso. Podcast Endomais, além da endodontia. Se inscreva também, tá bom? Grande abraço. Valeu, gente. Fiquem com Deus. Tudo de bom. Tchau, tchau.